a possibilidade de recuperação dos recolhimentos de contribuição ao RAT, risco ambiental do trabalho após a vigência da Resolução N graus 13292017. Lucas de Costa Alberto. Graciele Niero Machado. Introdução. As alíquotas do RAT, risco ambiental do trabalho, constituem percentuais que incidem sobre a folha de salários das empresas na medida do risco da atividade econômica exercida, gerando receitas públicas para financiar os benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laborativa. Além dessa contribuição, a partir de 2010 foi instituído o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, consistente num multiplicador sobre a alíquota RAT, cujo objetivo é aferir o desempenho dos estabelecimentos da empresa em comparação com seus pares, dentro do mesmo segmento econômico e em razão dos benefícios acidentários concedidos num determinado período. Pelo cálculo do FAP, as empresas que registrarem o menor número de acidentes do trabalho recebem bonificação. Por outro lado, aquelas que registrarem acidentalidade maior pagam mais. Dessa forma, o FAP funciona como instrumento de política pública, estimulando a implementação de programas mais efetivos de saúde e segurança no trabalho. Diante desse contexto, o tema ganhou maior relevância a partir da Resolução nº 1329, de 25 de abril de 2017, que alterou a metodologia de cálculo do FAP, retirando da sua base de cálculo os acidentes do trabalho com afastamento até 15 dias por não gerarem benefícios previdenciários e os acidentes de trajeto por não estarem relacionados aos riscos ambientais. Considerando as razões que levaram à modificação da metodologia de cálculo do FAP, este trabalho visa avaliar a existência de ofensa ao princípio da legalidade na aplicação da norma anterior e a possibilidade de aplicação retroativa da norma posterior a fim de possibilitar a recuperação dos recolhimentos já efetuados a título de contribuição ao RAT. Acidentes do trabalho e os impactos no custeio dos benefícios previdenciários. 1.1 Abordagem histórica e conceitual do acidente do trabalho. No século XIX, os acidentes do trabalho eram considerados acontecimentos inevitáveis, decorrentes do acaso, sendo a culpa atribuída exclusivamente ao empregado. O trabalhador ficava em total prejuízo pois não era indenizado. Cairo Júnior, 2014, p. 48. Com a Revolução Industrial, os infortúnios laborais aumentaram significativamente porquanto inexistiam à época normas eficazes de saúde, segurança e medicina do trabalho, levando à eclosão de uma série de atos em defesa dos trabalhadores, conforme elucidam Castro e Lazari. Começaram, então, a eclodir manifestações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e desobsistência, com greves e revoltas violentamente reprimidas pelo próprio poder constituído. Surgiram daí as primeiras preocupações com a proteção previdenciária do trabalhador, ante a inquietação dos detentores do poder nos estados com a insatisfação popular, o que acarretou a intervenção estatal no que diz respeito às relações de trabalho e segurança do indivíduo quanto a infortúnios. Castro e Lazari, 2018, p. 42. Cairo Júnior, 2014, p. 48, diz que concomitantemente com a evolução da teoria da responsabilidade civil pelos infortúnios laborais, houve a exclusão do elemento subjetivo e a ampliação legal do conceito do acidente do trabalho, acolhendo também as hipóteses de doenças ocupacionais e de acidentes de trajeto. No Brasil,
a Lei nº 6.367, de 19 de outubro de 1976, no seu art. 2º, definiu o acidente do trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Brasil, 2019-E. De forma semelhante, o caput do art. 19 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Brasil, 2019-B. O mesmo diploma legal, nos artigos 20, incisos I e 2ª e 21, inciso 4º, a linha D, ampliou o conceito de acidente do trabalho nele incluindo as doenças profissionais e do trabalho e também as ocorrências in itinere. Para que o acidente ou a doença sejam equiparados ao acidente do trabalho é imprescindível a caracterização do nexo causal pela perícia médica do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Na conclusão da perícia, o médico poderá emitir um parecer sobre o afastamento temporário ou permanente do segurado ou decidir pelo retorno ao trabalho. MUSI, 2015. P39. Nesse contexto é que foi editado o Decreto N. Graus 30481999, com suas alterações, que fixou os critérios para a caracterização do nexo técnico-epidemiológico, especialmente em seu anexo 2º, onde consta a lista de agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho e em seu anexo 4º, onde consta a classificação dos agentes nocivos. Vasconcelos, 2014, p. 351. O art. 22 da Lei 821319991 determina que a empresa comunique o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa. Brasil 2019-B. Segundo Castro E. Lazari, 2018, p. 563, os eventos são registrados no INSS por meio da CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que visa viabilizar a concessão de benefício devido à ocorrência, evitando prejuízo ao trabalhador. Com o passar do tempo, o Brasil construiu um ordenamento jurídico de saúde e segurança do trabalho bastante amplo. A Constituição Federal de 1988 foi de suma importância para a efetivação da consolidação das leis do trabalho e das normativas de saúde e segurança ocupacional estabelecidas pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977. O princípio constitucional de minimização dos riscos ocupacionais contido no inciso XXI do art. 7º da Constituição Federal de 1988 assegura aos trabalhadores urbanos e rurais brasileiros a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança no trabalho. Brasil, 2019-C. Todavia, nosso país tem ocupado, sistematicamente, posição de destaque no cenário internacional em face do elevado número de acidentes do trabalho, consoante estatística oficial divulgada pelo Ministério da Fazenda, no seu Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho AEAT, publicado em 2017,
Brasil, 2017. Quadro 1, Número de acidentes registrados no Brasil de 2007 a 2017. Outro dado bastante negativo e que igualmente justifica a importância de se investir mais e adequadamente na melhoria da saúde e das condições de trabalho, diz respeito ao custo previdenciário decorrente das despesas como pagamento de benefícios acidentários. Referido custo alcança o montante anual de 14 bilhões reais, 14 bilhões de reais, D.C. Gonçalves, I.C. Gonçalves, E.A. Gonçalves, 2015, p. 1154. Partindo dessa premissa, passa-se a verificar qual a contribuição social destinada ao custeio das prestações acidentárias. 1.2 Contribuição social para o custeio das prestações acidentárias. A contribuição social para o custeio das prestações acidentárias foi instituída com fundamento na competência tributária prevista nos artigos 149 e 195 da Constituição Federal. Esse custeio visa satisfazer outro ditame constitucional previsto no art. 7º, inciso SVI, que trata do seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador, e também no art. 201, inciso I, acerca da cobertura acidentária, Vasconcelos, 2014, p. 348. A obrigação fiscal para as empresas, desconsideradas as leis já revogadas, ocorreu com o advento da Lei nº 82121991, que estabelece no seu art. 22, inciso 2º. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de segunda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave, Brasil, 2019 Nesse sentido, Vasconcelos, 2014, p. 349, destaca que foi a lei, stricto sensu, que instituiu o tributo, definiu o fato gerador, utilização de mão de obra remunerada, o sujeito passivo, empresa, a base de cálculo, o total das remunerações pagas no decorrer do mês, e as alíquotas, 1%, 2% ou 3%, satisfazendo assim o princípio da legalidade. Esse tributo financia os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa com base nos percentuais que medem o risco da atividade econômica exercida pela empresa. O Decreto N. Graus 30481999 regulamentou o RAT, Risco Ambiental do Trabalho, atribuindo a cada empreendimento econômico grau de risco correspondente à atividade preponderante da empresa e discriminando no seu anexo V, as diversas atividades laborais e o grau de risco laboral delas decorrente. De acordo com essa classificação, tem-se o grau 1 para atividades de risco leve,
grau 2 para atividades de risco médio e grau 3 para atividades de risco grave, levando à aplicação das alíquotas de 1%, 2% ou 3%, respectivamente. Vasconcelos, 2014, p. 353. Segundo o art. 202, 3 graus, do Decreto N. graus 304819999, a atividade preponderante é aquela que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Isso é particularmente importante para empresas com diversas atividades econômicas e com distintos graus de risco, no que prevalecerá a preponderante, da qual se extrairá a alíquota que será aplicada sobre o montante da remuneração de todos os segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestam serviço à empresa. Bragança 2014, p. 440. Dessa forma, seguindo as orientações constitucionais e legais, todas as empresas que exercem uma determinada atividade econômica são taxadas com a alíquota específica, correspondente ao RAT, Risco Ambiental do Trabalho. Embora a alíquota RAT siga critérios objetivos, coloca no mesmo grupo de atividade econômica, empresas que podem seguir diretrizes bastante distintas sob o aspecto da prevenção de acidentes e doenças, tributando com o mesmo percentual empresas com diferentes resultados acidentários. Bragança, 2014, p. 443. Cita é elementar que aquele que mais ônus acarrete para o seguro social deva responder por maior fatia do seu custeio, e vice-versa. Destarte, para tornar proporcional a tarifação coletiva, foi estabelecido critério subjetivo com base no desempenho individual da empresa, consistente em um redutor/penalizador a incidir sobre a alíquota RAT. Assim, a partir de 2010, passou a vigorar o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, instituído pelo art. 10 da Lei nº 10.666 de 08 de maio de 2003, que estabeleceu. Art. 10. A alíquota de contribuição de 1, 2 ou 3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até 50%, ou aumentada, em até 100%, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, Brasil, 2019-F. O cálculo do índice leva em consideração a frequência dos acidentes, sua gravidade, tempo de afastamento, e o custo gerado à previdência em cada empresa, ou seja, quanto mais frequentes, graves e custosos forem os benefícios previdenciários de origem acidentária, maior será o FAP. O FAP é um índice numérico individualizado por empresa e variável de 0,5 a 2,0, consoante índices de frequência, de gravidade e de custo previdenciário da empresa, que será multiplicado pelos percentuais do RAT, de modo a possibilitar uma redução até a metade do valor do RAT para as empresas que investirem em segurança e saúde no trabalho e apresentarem redução de seus índices acidentários ou, ao revés, acrescer até o dobro os valores do referido percentual do RAT, para aquelas empresas que não apresentarem diminuição em seus índices acidentários, respeitando o princípio Bunus X Malas, D.C. Gonçalves,
I. C. Gonçalves, E. A. Gonçalves, 2015, p. 1156. Os percentuais da alíquota RAT majorados ou bonificados pelo FAP incidem sobre a folha de salários das empresas de acordo com os dados relacionados aos acidentes ocorridos nos 2 anos imediatamente anteriores ao ano de processamento. Castro e Lazari, 2018, p. 245. O quadro abaixo publicado por Bragança, 2014, p. 443, demonstra a variação do RAT após a incidência do FAP, possibilitando às empresas mensurar o seu desempenho em relação aos seus pares no mesmo ramo de atividade econômica. Quadro 2. Relação das alíquotas RAT e FAP com o respectivo grau de risco conforme a atividade econômica. Assim, de forma exemplificativa, podemos avaliar no quadro acima que uma empresa com grau de risco leve, RAT de 1%, quando não registrado acidente do trabalho, pagará a metade da alíquota do RAT. Em contrapartida, uma empresa com grau de risco grave, RAT de 3%, com alta acidentalidade e desempenho ruim dentro da respectiva atividade econômica, poderá pagar até 6% sobre a folha de salários. Vasconcelos, 2014, p. 355, refere que se trata de uma política de prevenção de acidentes que incentiva as empresas a implementarem programas de prevenção à saúde e segurança do trabalhador, desenvolvida por meio de uma política fiscal de cunho pedagógico, que premia as empresas com melhores resultados acidentários. 2. Novo método de cálculo do FAP e a possibilidade de recuperação tributária. 2.1 Metodologia de cálculo do FAP. O critério para o cálculo do FAP foi alterado ao longo dos anos. Atualmente, a metodologia de cálculo segue o padrão estabelecido pela Resolução nº 1329, de 25 de abril de 2017 do Conselho Nacional de Previdência, CNP. A apuração do índice FAP leva em consideração os registros de comunicação de acidentes de trabalho, CAT, os registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, dados de vínculos, remunerações, atividades econômicas, admissões, graus de risco, rescisões, afastamentos declarados pelas empresas por meio da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social GFIP. Leva em consideração, ainda, a expectativa de sobrevida do beneficiário, obtida a partir da tábua completa de mortalidade fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, conforme pode ser extraído da resolução em vigor. A. Índice de frequência. O cálculo do índice de frequência indica o quantitativo de benefícios e mortes por acidente do trabalho no estabelecimento. Para esse índice são computados os registros de benefícios das espécies B91, auxílio-doença por acidente de trabalho, B92, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, B93, pensão por morte por acidente de trabalho e B94, auxílio acidente por acidente de trabalho, assim como os registros de óbito para as quais não houve a concessão de pensão por morte. Todos os benefícios são identificados por meio do registro da CAT ou por meio de nexo técnico. A fórmula para a obtenção do índice de frequência é obtida através do somatório dos números de benefícios acidentários, B91, B92, B93 e B94,
acrescido do número de comunicações de acidente com óbito e para as quais não houve a concessão de pensão por morte. O resultado dessa operação é dividido pelo número médio de vínculos do estabelecimento e multiplicado por 1000. Podemos representar o índice de frequência usando a seguinte expressão: índice de frequência igual número de benefícios acidentários, B91, B92, B93, B94, x1000. Número médio de vínculos. B. Índice de gravidade. Para o cálculo desse índice são considerados todos os benefícios acidentários computados no índice de frequência, atribuindo pesos diferentes para cada um em virtude da gravidade da ocorrência, conforme segue. Item benefício B91, auxílio doença por acidente de trabalho. O peso atribuído é de 0,10%. Item benefício B92, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. O peso é de 0,30%. Item benefício B93, pensão por morte por acidente de trabalho. O peso é de 0,50%. Item benefício B94, auxílio acidente por acidente de trabalho. O peso é 0,10%. Podemos representar o índice de gravidade usando a seguinte expressão: índice de gravidade igual número de B91x 0,10 mais B92x 0,30 mais B93x 0,50 mais B94x 0,10 x 1.000. Número médio de vínculos. C. Índice de custo. Para a apuração desse índice são computados os valores pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social em rendas mensais nos benefícios de natureza acidentária, da seguinte forma: item benefício B91, auxílio doença por acidente de trabalho. O custo é calculado pelo tempo de afastamento, em meses e fração de mês, do segurado dentro do período base de cálculo do FAP. Item benefício B92, aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Os custos são calculados fazendo uma projeção da expectativa de sobrevida do beneficiário a partir da tábua completa de mortalidade construída pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Item benefício B93, pensão por morte por acidente de trabalho. Os custos serão calculados considerando as regras vigentes para a duração do benefício. Item benefício B94, auxílio acidente por acidente de trabalho. Os custos são calculados fazendo uma projeção da expectativa de sobrevida do beneficiário a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Podemos representar o índice de custo usando a seguinte expressão: índice de custo igual valor total pago pelos benefícios, B91, B92, B93, B94, x 1.000. Valor total de remuneração paga aos segurados. D. Percentes de ordem. Após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são atribuídos os percentes de ordem de desempenho ascendente da empresa na sua subclasse da Classificação Nacional de Atividade Econômica, SENAI. O percentil de ordem para cada um dos índices é calculado pela seguinte fórmula: percentil igual 100x,
Nordem, 1. N, 1. Ondem é o número de estabelecimentos na subclasse econômica e Nordem é a posição do índice no ordenamento do estabelecimento na subclasse econômica. No caso de ocorrência de empate de empresas na primeira posição em um rol de qualquer um dos índices, o primeiro estabelecimento posicionado imediatamente após as posições ocupadas pelos estabelecimentos empatados será reclassificado para a posição do Nordem no empate, e os demais que estiverem em posições posteriores terão suas novas posições calculadas por processo matemático geométrico dado pela expressão Nordem reposicionado igual, Nordem reposicionado anterior, mais, N, Nordem no empate. N, número de estabelecimentos no empate inicial mais 1. Onde o Nordem reposicionado do primeiro estabelecimento colocado imediatamente após o empate inicial equivalerá, por definição, à posição média no grupo de empate, Nordem no empate inicial. Caso ocorram empates na primeira posição, Nordem igual 1, e um outro grupo de empate em posição posterior, o Nordem reposicionado de cada estabelecimento deste grupo equivalerá ao Nordem inicial dos Nordem reposicionados calculados como se não existisse o empate. E, índice composto. A partir dos percentes de ordem para o índice de frequência, gravidade e custo é criado um índice composto, atribuindo ponderações para cada índice, sendo de 50%, 50%, o peso para a gravidade, de modo que os eventos morte e invalidez tenham maior influência no FAP, 35%, 35%, como peso para a frequência, de modo que a regularidade da acidentalidade também seja relevante para o cálculo, e 15%, 15%, atribuído ao custo. O índice composto calculado para cada estabelecimento é multiplicado por 0,02 para a distribuição dos estabelecimentos dentro de uma determinada subclasse econômica, podendo variar de 0,0000 a 2,0000. Assim, os valores do índice composto inferiores a 0,5000 receberão, por definição, o valor de 0,5000 que é o menor fator acidentário de prevenção. O índice composto é calculado pela seguinte fórmula. Índice composto igual, 0,50x percentil de ordem de gravidade mais 0,35x percentil de ordem de frequência mais 0,15x percentil de ordem de custo, x 0,02. Outra circunstância que traz a necessidade de ajuste ao índice aplica-se ao estabelecimento que apresenta casos de morte ou invalidez permanente, decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho no primeiro ano do período base de cálculo do FAP. Nesse caso, o valor do FAP não pode ser inferior a 1,0000, ficando bloqueada a bonificação a que teria direito. Outra particularidade ocorre no processamento do FAP em 2017 com vigência em 2018, em que o índice composto maior que 1,0 não será aplicado em sua totalidade, ou seja, terá uma redução de 15%, 15%, no valor calculado. A exceção ocorre ao estabelecimento que apresentar casos de morte ou invalidez permanente decorrentes de acidentes ou doenças do trabalho no primeiro ano do período base de cálculo do FAP, que não poderá ser beneficiado com a redução de 15%, ficando bloqueada a redução a que teria direito. F. Taxa de rotatividade.
Se o valor apurado do FAP do estabelecimento for menor que 1,0000, não será concedida a bonificação caso a taxa média de rotatividade for superior a 75%. Nesse caso, o FAP será fixado em 1,0000. A taxa média de rotatividade consiste na média aritmética das taxas de rotatividade verificadas anualmente, considerando o período total de 2 anos, sendo que a taxa de rotatividade anual é a razão entre o número de admissões ou de rescisões, considerando-se sempre o menor, sobre o número de vínculos no estabelecimento no início de cada ano de apuração, excluídas as admissões que representarem apenas crescimento e as rescisões que representarem diminuição do número de trabalhadores do respectivo estabelecimento. A taxa de rotatividade para cada ano é obtida da seguinte forma: taxa de rotatividade igual mínimo, número de rescisões ou admissões no ano, x 100. Número de vínculos no início do ano. Em seguida, calcula-se a taxa média de rotatividade da seguinte maneira: taxa de rotatividade igual média das taxas de rotatividade dos últimos 2 anos. Importante destacar que a nova metodologia produziu efeitos a partir do cálculo do FAP 2017, com vigência em 2018. As principais mudanças advindas com a Resolução número 1329, de 25 de abril de 2017 do Conselho Nacional de Previdência, CNP, foram a exclusão da base de cálculo do FAP dos acidentes de trabalho sem concessão de benefícios e dos acidentes de trajeto, Brasil, 2019G. A partir desse novo critério surgiu a oportunidade de discussão para as empresas sobre a possibilidade de recuperação tributária naqueles requisitos que lhes são favoráveis. 2.2 Possibilidade de recuperação tributária. Conforme visto anteriormente, a contribuição do RAT foi instituída com o objetivo de custear os benefícios de aposentadoria especial e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, tal qual determina o art. 22 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de segunda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A. 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave, Brasil, 2019I. Nesse sentido, também a norma que instituiu o FAP, Lei nº 10.666 de 08 de maio de 2003. Art. 10. A alíquota de contribuição de 1,
2 ou 3%, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até 50%, ou aumentada, em até 100%, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, Brasil, 2019-F. Conforme estabelecido desde a Resolução nº 1316 de 31 de maio de 2010, a instituição do FAP tem por manifesto propósito incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde do trabalhador, estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade. Brasil, 2019-H. Destarte, se o FAP tem por propósito a melhoria das condições de saúde do trabalhador, mas seu critério de cálculo pode representar um acréscimo de contribuição que, por sua vez, tem por objetivo financiar benefícios previdenciários, razoável concluir que a inclusão dos acidentes de trajeto na metodologia de cálculo do FAP ofende o primeiro objetivo, uma vez que sobre eles a empresa não tem ingerência, tampouco pode adotar medidas para sua mitigação e b. A inclusão dos acidentes que não geram afastamentos ofende o segundo objetivo, uma vez que não há custo a ser suprido pela diferença de contribuição, RAT majorado, resultante da aplicação do FAP. O problema parece ter sido percebido pelo CNP, que com a modificação introduzida pela Resolução 1329/2017, excluiu da base de cálculo do FAP exatamente os acidentes de trajeto, em todos os casos os acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, exceto nos casos de óbito, item 2.2 da Resolução, Brasil, 2019-G. Assim apareceu em publicação oficial do então Ministério da Previdência, hoje sob a batuta do Ministério da Economia. Uma das modificações, no cálculo do fator, é a exclusão dos acidentes de trabalho sem concessão de benefícios, afastamentos de até 15 dias, exceto acidentes que resultarem em óbito, independentemente da concessão de benefício. Segundo o argumento discutido no grupo de trabalho do CNP, que debateu o assunto durante 2 anos, a inclusão desse tipo de acidente implica um cálculo do índice de frequência que não diferencia empresas que causam acidentes com maior gravidade daquelas que causam os de menor gravidade. A retirada dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP também está entre as mudanças aprovadas. O CNP, que responde pelo método de cálculo do fator, entendeu que a inclusão desses acidentes não diferenciava a acidentalidade dentro e fora da empresa. Além disso, esse critério não deve ser considerado para bonificar ou sobretaxar a empresa, uma vez que o empregador não possui ingerência sobre os acidentes de trajeto. Brasil, 2019-I. Ocorre, porém, que tanto a Resolução nº 1316/2010 como a Resolução 1329/2017, antinômicas em relação à metodologia de cálculo do FAP, foram editadas observando-se o poder regulamentar, que em hipótese alguma pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, art. 5º, 2ª e 37 caput da Constituição, D. Pietro,
2017, p. 94. A integração dos acidentes de trajeto e dos acidentes sem concessão de benefício na metodologia de cálculo do FAP gera incremento de obrigação não previsto na norma base e, como tal, atenta contra os fins declarados do inciso 2º do art. 22 da Lei 821219991 e artigo 10 da Lei 10.666/2003. Interpretados, inclusive, conforme art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Logo, é forçoso concluir, diante da posição da própria administração, afirmando a impropriedade da consideração dos acidentes de trajeto e dos acidentes que não geram benefício para a finalidade propugnada pelo FAP, que as normativas vigentes antes da vigência da Resolução 1329/2017, encontravam-se eivadas do vício da ilegalidade, sendo nulas de pleno direito, art. 53 e 55 da Lei 978419999, e, por consequência dos efeitos extunc da nulidade, indevidas quaisquer cobranças a título de RAT cujo valor seja decorrente da utilização do método de apuração do FAP, que leva em conta os acidentes antes referidos, nela instituído. Assim, se são indevidas as cobranças, os valores pagos em razão delas, podem ser restituídos. A matéria tem sido recentemente analisada, ainda que de forma incipiente pelos tribunais, entre eles o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme as emendas ora destacadas. Tributário. Mandado de segurança. SAT/RAT. Acidente de trajeto. Ocorrências que não geram benefício acidentário. FAP. Cálculo. 1. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, quando estiver no percurso da residência para o local de labor ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, foi equiparado a acidente do trabalho. Logo, tais ocorrências deveriam ser observadas no cálculo do fator acidentário de prevenção, FAP, aplicado nas alíquotas da contribuição social, denominada Riscos Ambientais do Trabalho, RAT. Todavia, ainda que reconhecida a possibilidade de inclusão dos acidentes de trajeto no cálculo do FAP pela jurisprudência, a administração, ao modificar a resolução que rege a matéria, assinalou a inadequação dessa sistemática frente à legislação, de modo que o mesmo entendimento deve ser adotado quanto a momento anterior à edição da Resolução CNPN Graus 13292017. 2. Devem ser considerados no cálculo do FAP as ocorrências, informadas ou não por QET, que não geraram benefício acidentário. Sentença reformada no ponto. Brasil, 2018-A. Tributário. Mandado de segurança. Remessa necessária. Legitimidade passiva da Receita Federal do Brasil. SAT/RAT. Acidente de trajeto. FAP. Cálculo. 1. Mantida a legitimidade passiva do delegado da Receita Federal do Brasil, porquanto a Lei N. Graus 1145720007 atribui à Receita Federal do Brasil a competência para fiscalizar e arrecadar as contribuições sociais. 2. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do seu local e horário de trabalho, quando estiver no percurso da residência para o local de labor ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção utilizado,
inclusive veículo de propriedade do segurado, foi equiparado a acidente do trabalho. Logo, tais ocorrências deveriam ser observadas no cálculo do fator acidentário de prevenção, FAP, aplicado nas alíquotas da contribuição social, denominada Riscos Ambientais do Trabalho, RAT. Todavia, ainda que reconhecida a possibilidade de inclusão dos acidentes de trajeto no cálculo do FAP pela jurisprudência, a administração, ao modificar a resolução que rege a matéria, assinalou a inadequação dessa sistemática frente à legislação, de modo que o mesmo entendimento deve ser adotado quanto a momento anterior à edição da resolução CNPN graus 13292017. 3. Devem ser considerados no cálculo do FAP as ocorrências, informadas ou não por CAT, que não geraram benefício acidentário. Sentença reformada no ponto 4. Apelação da impetrante provida e apelação da União e remessa necessária parcialmente providas. Brasil, 2018b. Registre-se, entretanto, que se encontra em exame, em sede de repercussão geral, R$ 677.725, RS, a constitucionalidade do art. 10 da Lei nº 10.666 de 08 de maio de 2003, cujo resultado poderá tornar prescindível a questão ora analisada, restando aguardar eventual modulação dos efeitos da vindoura decisão. Considerações finais. A instituição do FAP, fator acidentário previdenciário, na medida em que cria benefícios/penalizações à proporção em que a empresa investe na melhoria das condições de trabalho, pode funcionar como meio de redução da ocorrência de acidentes no ambiente empresarial, especialmente aqueles de maior gravidade e que geram custo à previdência social. Entretanto, sua aplicação deve guardar paralelo estrito com as disposições legais que o instituiu. Ao emitir resolução estabelecendo a metodologia de cálculo do FAP, inicialmente integrando na sua base de apuração os acidentes de trajeto e os acidentes que não geram afastamento, resolução número 13162010 e anteriores, aparentemente, com a devida vênia de quem entende em sentido contrário, a administração ultrapassou seu poder regulamentar criando obrigação em desacordo com os objetivos e o sentido expresso na norma regulamentada. Com efeito, se o FAP tem por propósito a melhoria das condições de segurança do trabalhador, mas seu critério de cálculo pode representar um acréscimo de contribuição, RAT, que, por sua vez, tem por objetivo financiar benefícios previdenciários, razoável concluir que, a inclusão dos acidentes de trajeto na metodologia de cálculo do FAP, ofende o primeiro objetivo uma vez que sobre eles a empresa não tem ingerência, tampouco pode adotar medidas para sua mitigação e, a inclusão dos acidentes que não geram afastamentos ofende o segundo objetivo uma vez que não há custo a ser suprido pela diferença de contribuição, RAT majorado, resultante da aplicação do FAP. Aparentemente, o equívoco foi percebido pela administração e corrigido com a edição da Resolução nº 13292017, promovendo-se a exclusão da base de cálculo do fator em questão, daqueles acidentes que antes a integravam. Se com a edição da Resolução nº 13162010, houve excesso do poder regulamentar com consequente criação de obrigação indevida, necessário reconhecer a ilegalidade da norma em questão, sua nulidade com efeitos desde a edição do ato e, por consequência,
serem indevidos os pagamentos equivocadamente realizados em razão do incorreto método de cálculo nela previsto. Por fim, se os pagamentos são indevidos, razoável admitir sua recuperação retroativa pela via administrativa ou judicial.